Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós sabemos que Tu estás conosco. Em meio aos vales. E se eu passar, me guarda. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Bom dia para os irmãos. A paz do Senhor. Amém? Feliz Dias das Mulheres para todas as mulheres abençoadas que estão aqui nessa manhã. Deus abençoe vocês, nos abençoe e continue nos fortalecendo. Amém? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Espírito Santo falou muito comigo. E a Raquel, minha mãe, pediram para que eu estivesse compartilhando com a igreja. E eu espero muito que o Espírito Santo fale com você, assim como falou comigo. E toque no seu coração, assim como trabalhou no meu. Amém? Que os seus olhos, o seu coração estejam em Jesus nessa manhã. De mim não vai sair nada, mas dele tudo o que você precisa. Amém? O tema dessa mensagem eu achei interessante colocar: guarde os seus. Você pode falar isso para alguém que está aí do seu lado. Fala: guarde os seus. Guarde. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo. No capítulo 1. Êxodo no capítulo 1. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre o nascimento de um homem muito importante na Bíblia, que foi Moisés. Mas por trás de Moisés teve uma mulher que apontou Moisés para o destino que Deus tinha para ele. Amém? Que nós possamos ser pessoas, mulheres, que apontam o destino dos nossos filhos, marido, família, no nosso trabalho. Que você seja uma pessoa que aponte a Jesus aonde você andar. Amém? Antes de nós começarmos aqui no nascimento de Moisés, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 1, eu queria que você entendesse o cenário, o momento em que Moisés estava chegando, o contexto em que ele veio para esse mundo. E aqui no capítulo 1 diz assim, no versículo 8, se você puder acompanhar aí comigo. E então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Mudou o governo, mudou a estação, mudou o cenário. José foi um governador justo, temente a Deus. Lembra de José? Que os irmãos venderam ele. Lembra dele? Pois é, era ele. E ele passou o tempo dele. Passou esse tempo bom. E entrou um novo faraó, subiu ao trono um novo rei, que nada sabia sobre José. Uma época completamente diferente. Aquilo que acontecia na época de José passou a não acontecer porque mudou o cenário, né? E olha só no versículo 9: disse ele ao seu povo: vejam,
O povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. No versículo 12: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e a sujeitaram a cruel escravidão. No versículo 14: tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola, e em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Mudou muita coisa. Um cenário antes governado por José e agora por um faraó carrasco, né? Alguém que queria controlar aquele povo. O povo hebreu, pela história, é um povo muito forte. Então as hebreias, elas tinham as crianças, elas amamentavam, as crianças cresciam forte. Era um povo de muita saúde, de muita força. E aí, esse faraó começou a ver que não estava bom, que eles iam se multiplicar. Era um cenário contra a família, era um cenário contra a multiplicação da família. Era um cenário que queria desestruturar a família. Qualquer semelhança é mera coincidência com o nosso tempo de hoje, amém? Somos aí totalmente atacados, né? Criticados, enlatados, não é verdade? Nós temos aí um cenário difícil. Vocês concordam comigo? Você fala que você é cristão, que você quer seguir os caminhos de Cristo. Às vezes, quando não vem uma crítica, o semblante da pessoa que não é cristã, ela parece que muda, parece que algo acontece contra esse posicionamento. E era nesse cenário em que Moisés vem. E olha só o que aconteceu, no versículo 16 ainda do capítulo 1. No versículo 15, perdão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixa viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Amém? Que possamos ter esse posicionamento. O contexto, o sistema é contra, mas no coração nós sabemos em quem nós temos crido. E nós não vamos deixar morrer os meninos. No nome de Jesus. Era esse cenário que Moisés estava chegando. E olha lá no capítulo 2, né? Então, só para você entender, o destino dos bebês meninos era a morte, prejudicando também o futuro das meninas. Matando-se os meninos, as meninas crescem, como que se constitui família? Atrapalhando o desenvolvimento de toda uma geração. Esse era o decreto contra o futuro dos meninos, a formação de novas famílias, um cenário de perseguição, repressão, seleção, morte e medo. Você imagina quantas mulheres, quando ficavam grávidas, elas morriam de medo de ser menino. E depois que nascesse, ia ver se era menino ou não. Você imagina o medo que elas passavam, o pânico que elas passavam de alguém descobrir que elas estavam tendo meninos. E no capítulo 2 diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Vamos parar aqui. A mãe de Moisés, eles vinham da tribo de Levi.
A tribo de Levi era a única tribo de Israel que não recebia nenhum tipo de herança, nenhum tipo de pagamento, nada. A confiança deles era que a recompensa deles era totalmente vinda do Senhor. Amém? As outras tribos recebiam pedaços de terra e algumas coisas. Mas a tribo de Levi era uma tribo totalmente voltada para o Senhor e dependente do favor do Senhor. Então aqui a gente vê uma família que amava Jesus, que amava Deus, temente a Deus. E aí nasce Moisés e ela viu que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. A mãe de Moisés esconde ele de correr risco de vida. Você imagina, gente? Você imagina essa mulher escondendo uma criança? Aqui quem tem filho é meio difícil a gente esconder uma criança, não é verdade? Todo mundo sabe que você tem uma criança quando você tem uma. Não é? Todo mundo sabe. Aonde você vai, você está carregando alguma coisa, ou a criança ou alguma coisa dessa criança. E ela escondeu esse filho por 3 meses. Você imagina que 3 meses que ela passou na vida dela, escondendo de todo mundo. Alguém via e falava assim: nossa, deixa eu ver seu neném. Ela fala: não, hoje não dá, hoje não tem jeito, ele está doentinho, né? Ninguém podia ver que era menino, porque se visse que era menino, ela sabia que ele ia morrer. Ela foi uma mulher que ela escondeu. É um tempo de proteção, de guarda constante. Era uma mulher que ela não descansava, porque ela tinha que vigiar o tempo todo, porque se ela se descuidasse em algum momento, alguém poderia falar assim: ali tem um menino, lá naquela casa nasceu um menino, eu fiquei sabendo. Não é verdade? E ela fica por um bom período aí de 3 meses em alerta total. E Deus falou comigo nesse momento, onde Ele falou: é tempo de nós ficarmos em alerta total, tempo de secreto em Deus, tempo de oração, tempo de buscarmos a presença de Jesus e guardarmos aquilo que Deus nos deu. Amém? Se você não tem filho, mas Deus te deu algo, Deus te deu o seu casamento, Deus te deu a sua família, Deus te deu os seus sonhos. Eu não sei o que Deus te deu, mas o que eu quero falar para você nessa manhã é tempo de você guardar. Amém? Guarda em oração, guarda em alerta, vigia mesmo tudo que pode entrar na sua casa. Irmãos, entra muito fácil. Entra pela internet, entra pelas músicas, entra por onde você nem imagina. Entra na nossa casa. Descobre que tem propósito ali, descobre que tem vida ali. Entra para matar. Então, Moisés aqui representa partes frágeis da nossa vida. Eu não sei se você tem, mas geralmente toda família tem algo que está frágil. Um bebê. Um bebê não defende a si mesmo, um bebê não protege a si mesmo, um bebê não tem recursos para se autossustentar. Ele precisa de uma guarda, ele precisa de um cuidado. Tem partes na nossa vida, na nossa família que estão frágeis, indefesas, que nós precisamos cuidar. Amém? E você está aqui para ser essa pessoa que Deus levantou para cuidar. Esse neném vai crescer, vai libertar o povo de Israel, mas até que chegue esse momento, precisa de alguém cuidando. Aleluia! Partes frágeis, casamento frágil, relacionamento frágil. Partes novas. Moisés representa: o bebê é algo novo, imaturo, que não defende a si mesmo, precisa de cuidados, que correm risco de vida. Coloca aí uma lupa na sua vida e vê o que está precisando de cuidado, querido. O que você não está olhando e que está ali, no radar do inimigo.
Ele fica procurando, deixa eu ver. Ah, aqui tem um sonho, aqui tem um casamento, aqui tem uma criança, é aqui, ali, mas nós não vamos deixar morrer os meninos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Moisés representa essa parte de muita fragilidade, aonde nós precisamos ter muita dedicação. Quem aqui tem criança pequena sabe que às vezes nem no banheiro você consegue ir sozinho, você carrega a criança, põe a criança lá, né? E fica lá no banheiro contando historinha, falando, e a criança está ali puxando. É ou não é verdade? É um tempo de muito esforço, de muito trabalho, de muito cansaço, sim, mas isso vai ser recompensado, vai valer a pena. É um tempo de muita oração, de muito jejum, de muita consagração, mas vai valer a pena. Isso não vai deixar morrer os meninos, isso não vai deixar morrer a sua casa, isso não vai deixar morrer os seus sonhos, isso não vai deixar morrer o seu casamento, mas até que isso aconteça, você precisa cuidar do bebê. E vigiar, porque se alguém descobrir, ele morre. Sabe? Tem coisas que a gente precisa fechar a nossa boca de sacola. Alguém que tem boca de sacola, eu tenho em vários momentos. A boca é desse tamanho, sai falando coisa que não tem que falar. É tempo de você guardar e não de falar. Amém? Você imagina se a mãe de Moisés fosse fofoqueira? Você não sabe, acabei de ganhar um menino. Pronto, morreu. Ela não podia, ela tinha que escolher as palavras, ela tinha que escolher os lugares que ela ia andar, ela tinha que escolher quem entrasse na casa dela. Porque dependendo de quem entrasse na casa dela, ia ver que ela ganhou um menino. Vocês estão entendendo? É um momento de você selecionar mesmo, para que você não deixe morrer. Aqui Moisés é um bebê, mas em nossa casa nós temos os filhos, o casamento, comunicação. Tem família que não conversa dentro de casa, conversa por mensagem, resolve problema e conflito por mensagens. É uma parte frágil, você está deixando morrer. Tempo a sós com Deus, está morrendo dentro da casa. Tempo com Deus junto com a família. Célula, ministérios, finanças. O que você precisa cuidar? Qual é o bebê que está no seu colo? O que Deus está colocando na sua vida para que lá na frente venha cumprir um propósito dele, venha libertar o povo e venha, o ministério vai acontecer, mas para que tudo isso teve uma mãe que cuidou o tempo todo. Você pensa? Nada fácil. E aí ela escondeu por 3 meses, por quê? Porque com 4 meses o povo já ia ver. Ainda mais os bebês hebreus, que são grandes. Era visível, né? Olha só, Moisés chega num tempo difícil, mas teve uma mãe que fez ele sobreviver até o fim. Versículo 3 diz: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume. Olha só, vamos parar nesse versículo. Quando já não podia mais escondê-lo. Tem coisa que foge do nosso controle, é ou não é verdade? Tem coisas que você protege e guarda até onde dá. Mas depois não tem jeito. Não tem jeito mais de você, com as suas mãos, com os seus recursos, com as suas estratégias, proteger. Tem coisas que fogem do nosso controle. Ai, o filho cresceu, a cabeça mudou. Ai, é o patrão que está difícil. Tem coisas que fogem. É o marido que não te ouve, é a esposa que não te ouve, e
você quer converter essa pessoa na marra, e ele não está convertendo, ela também não, sabe? Tem coisas que não tem jeito mais, fugiu, saiu do seu controle. E aí o que ela fez? Ela deu outro jeito. Fala aí para o seu irmão, dá outro jeito. Dá um jeito. Fugiu do controle. Não tem jeito mais de você cuidar. Há tempos e momentos que diretamente não conseguimos cuidar e proteger. Às vezes não somos ouvidos, às vezes foge do nosso controle direto. Mas essa mãe criou uma nova forma de cuidar e não de não deixar aquela criança. Ela podia falar aqui, ó, não tem jeito de esconder mais. Se alguém vê que é menino, viu, eu tentei até aqui, não deu mais, agora quer matar o menino, o que eu vou fazer? Vou só esperar os guardas chegar aqui, a hora que vê que é o menino, mata já de uma vez, não tem mais jeito. Fiz o que deu, fui até onde consegui. Nela não, ela falou, vou dar outro jeito. Sempre tem outro jeito, amém, irmãos? Você sempre pode orar mais, você sempre pode jejuar mais, você sempre pode buscar de Deus uma estratégia, sempre tem um jeito. Na presença de Jesus tem. Deus vai te dar estratégias dentro da sua casa. Deus vai te dar sabedoria. Você vai conseguir enxergar as coisas lá na frente, ainda que você não tenha certeza. E ela pegou um cesto. E ela, um cesto feito de junco. Junco era, eu dei uma pesquisada, ele era um material impermeável e bem flexível, né? Não era um cesto comum que ela fez um cesto com muito cuidado, ela fez um cesto muito trabalhoso. Ela não pegou um cestinho de pão e pôs Moisés lá dentro e falou, vai com Deus. Ela não fez isso. Ela calculou, eu imagino que ela montava o cesto, colocava Moisés, opa, vai afundar, deixa eu tirar, deixa eu reforçar isso aqui, deixa eu tentar de novo, vou colocar, não, afundou de novo, então deixa eu reforçar. Ela foi fazendo um cesto, ela foi dando uma estrutura para ele, ela foi mudando o formato do cesto, o peso do cesto, ela foi trazendo para Moisés uma estrutura. E nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, a nossa estrutura é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Amém? Você vai aos poucos dando estrutura dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Amém? Vai montando uma estrutura, é a base que nós damos. E ela foi fazendo com junco, que é impermeável, inflexível, né? Ela foi arrumando as coisas. E depois ela pôs piche e betume, que é um material semelhante ao asfalto, coisas que usam aí para fazer o asfalto. Era muito reforçado para que a água não entrasse dentro do cesto. Ela pensou em tudo, gente. Você pensa bem? Porque ela tinha que manter Moisés vivo. Esse era o foco, esse era o objetivo, esse era a missão. Manter Moisés vivo, manter viva a promessa, manter vivo o chamado, manter viva a família que Deus deu para ela. Precisamos ter o trabalho de fazer o cesto. Deu trabalho e ela não podia falar. Você acha que não tinha algumas vizinhas que falavam, que cesto? Para que você está fazendo esse cesto? Estou fazendo. Deu trabalho. E ela sabia que tinha que ser algo que a água não entrasse, porque ela ia soltar ele naquele rio. E as águas do mundo não iam entrar dentro daquele cesto. Nós, às vezes, soltamos mesmo nossa família, filhos e ministério, mas as águas do mundo não vão afundar o nosso cesto, no nome de Jesus. No nome de Jesus. As águas não vão afundar. Vivemos no mundo, não somos alienados. Mas esse mundo não vive dentro de nós. E o cesto vai
e as águas não vão afundar. O seu filho vai para a escola, mas ele está blindado pelo sangue de Jesus. Você vai trabalhar num ambiente difícil, mas o cesto não vai afundar no nome de Jesus. E Deus foi falando para mim alguns cestos que eu precisava construir. O cesto da oração e da palavra, o cesto da fé, o cesto da santidade. Esse aqui é uma linha muito tênue, porque às vezes a gente acha que não tem problema, uma série de coisas. Mas, dependendo de algumas coisas, o seu cesto fica frágil e as águas entram. E quando você percebe, afundou. O cesto da consagração, o cesto da comunicação, um cesto muito difícil aqui, que é o cesto do perdão. Esse é duro, não é? É um cesto que, se você não fortalecer, você afunda, simplesmente. O cesto da humildade, o cesto dos valores e princípios. Aconteceu uma situação muito interessante. Nós estávamos vindo da igreja lá do Pastoreio de São Lourenço, domingo passado. A Raquel estava comigo, a Vanessa também, é testemunha. Nós estávamos ali, depois do culto, a gente saiu para comer uma pizza, tal. E estava eu, a Raquel, a Vanessa e a minha menininha, a Ana. E a gente sentou ali para comer a pizza, conversando, tudo. E aí terminamos, e aí veio um rapaz para pagar, o garçom veio lá, e eu estou ali pagando. Em menos de 10 segundos, apareceu um senhor, não sei quem é ele, com umas características muito diferentes, o rosto muito fechado, vestido todo de preto. Ele estava muito diferente, eu não era funcionário da pizzaria, nada disso. E ele chegou na nossa mesa e ele tira do bolso um pirulito de Halloween e faz assim para minha filha. E a Ana, criança, pegou. E enquanto eu estava pagando, a Raquel cutucou a Ana, fez assim para ela soltou. Eu falei, uai. E aí eu olhei para trás para ver quem que era o moço. A Raquel ficou olhando, ele desapareceu. Ele não saiu pela porta da frente da pizzaria e também não entrou. Não sei o que aconteceu, nem quero saber. Eu só sei que isso aconteceu há um domingo atrás. Nós não estamos em época de Halloween, amém? Por que isso aconteceu? Um ataque direto e maciço sobre as crianças. O pirulito, ele era de Halloween. A embalagem, a carinha, tudo. Jogamos fora. Não se negocia princípios e valores. Senão vai enfraquecer o seu cesto. E ele afunda. Ah, é um pirulito. É uma cara de abóbora. Não. Não. Nem uma unha vai ficar no Egito. Não. Nada. Nada. Seja esperto, avalie, preste atenção, fique em alerta, igual a mãe de Moisés. Você acha que alguém chegava na casa dela, ela já ficava assim, deixa eu ver, você não vai sair dedurando que eu estou com o menino, que eu estou fazendo um cesto. Princípios e valores, não negocie. Não negocie. Para a gente continuar, versículo 4. A irmã do menino, vou continuar no 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino. Deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. À margem, ele ficou no cantinho. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecia. Olha só. Eu falei, Deus, quem é essa irmã desse menino? Deus falou comigo, essa irmã é a igreja. A igreja. Olha só. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecia. Ela ficou de guarda. A irmã mais velha cuidando do irmão mais novo.
Você já tem um tempo de caminhada, cuide dos que estão chegando. Amém? Os mais velhos precisam cuidar dos mais novos. Isso eu sempre aprendi, sempre olhei a Raquel. A Raquel sempre sociável, querendo brincar, querendo ir para casa de colega. Eu detestava. Aí minha mãe falava assim, sozinha ela não vai. Você vai com a sua irmã. Cuidar da Raquel. O mais velho tem que cuidar do mais novo. Não é pegar todas as responsabilidades, não. Mas é proteger esse mais novo. Os irmãos que estão chegando em célula, estão chegando na igreja. O papel da igreja é cuidar dos novos que estão chegando, amém? Senão eles vão morrer no rio. E muitas vezes nós vemos gente nova chegando e às vezes a igreja não cumpre esse papel. Fica assim, vamos ver quanto tempo que ele vai durar naquele cesto. Vai acabar morrendo, tenho certeza. Nossa, o irmão começou a fazer a célula, chegou semana passada. Chegou semana passada. Cuida dele, irmão. Chama ele para oração, chama ele para o culto, leva ele para a célula, manda uma mensagem, você está bem, Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida essa semana, meu irmão. Eu vi você no culto, não deu para falar com você, mas Deus te abençoe. Cuida do irmão mais novo, amém? Porque senão o mundo vai matar ele. Né? O irmão está na célula, o irmão está dançando, o irmão está tocando. Não dou 3 meses. Muda essa postura, irmão. Seja o irmão mais velho que está ali, a irmã ficou olhando. O tempo todo olhando, cuidando. Versículo 5. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto, aleluia, entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino, olha a intercessão acontecendo aqui, aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha que estratégia. Você quer que eu chame alguém? Você quer ir comigo em tal lugar? Você quer ir comigo na oração? Você quer ir comigo no culto de batismo? Você quer ir comigo no evento esportivo? Você quer ir comigo? Porque eu tenho alguém que pode ajudar. Olha, que intercessão poderosa. E o versículo 8, quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. E então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino, amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. Aleluia! A recompensa vem e você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus poderoso aí, viu, gente? Aleluia! Mandou chamar a mãe. Ela teve a oportunidade de amamentar, de criar e de ensinar os princípios, porque Moisés estava dentro do palácio. Ele ia aprender a cultura egípcia, ele ia aprender a religião dos egípcios. Mas a mãe estava ali ensinando, e ainda recebeu por isso o Espírito Santo. Quando Jesus voltar, haverá uma recompensa, não pelos títulos, não pelas bênçãos, mas por aquilo que você não deixou morrer, aquilo que Deus colocou na sua vida, pessoas que Deus colocou no seu caminho. Vai valer a pena, no nome de Jesus. Todo o cuidado que ela teve, valeu a pena. Moisés não morreu. E ele cumpriu o propósito. Olha só, destino chamado de Deus. Ele foi tirado das águas da morte, para que lá no futuro tirasse o povo da morte. Nós estamos aqui para causar impacto na nossa geração.
Nós estamos aqui para que os nossos filhos, os netos, nós estamos aqui para que eles possam tirar pessoas da morte, porque nós tiramos eles do mar de morte. Da nossa casa vão vir ministros, da nossa casa vão vir pastores, da nossa casa vão vir médicos cheios da presença de Deus, da nossa casa vão vir enfermeiros, advogados, da nossa casa vão vir pessoas cheias da presença de Deus, que vão causar impacto nessa nação, que vão causar impacto na política, porque eles são cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Líderes que vão guiar essa geração, mulheres que vão cuidar das suas famílias, que vão ser donas de casa cheia da presença do Espírito Santo, que não vão deixar morrer os meninos. E eu queria terminar com o livro de 2 Timóteo 4, 17 e 18. Se puder colocar aqui na tela para mim, obrigado. Aí você fala assim, mas é tão difícil. Eu ensino uma coisa e a criança tem acesso a isso. Eu ensino uma coisa, mas o marido parece que não está ouvindo. Ou a esposa parece que não se fortalece. Alguma coisa está acontecendo. Sabe, Moisés teve uma mãe que temeu a Deus, que fez um cesto forte, uma base forte, uma estrutura forte. Ele foi tirado das águas. Moisés teve uma mãe que não deixou ele, não duvidou. Ela não tinha certeza nenhuma. Você acha que ela colocou Moisés no rio para a filha de Faraó achar? Era a primeira pessoa que ela não queria que encontrasse esse menino. Você acha que ela falou, vou pôr ele aqui no rio, porque a filha dele vai achar? Ela pôs para esconder. Mas quando Deus tem um plano, até aquilo que é para a morte, Deus transforma em vida. E aí você fala assim, eu estou cansado de fazer o cesto, eu estou cansado de esconder o menino. Cansa. Essa mulher com certeza. Eu acho que ela nem dormia direito, porque os soldados às vezes invadiam as casas das hebreias de madrugada. Para ver, quando escutavam um bebê chorando, eles invadiam para ver se era menino, para matar. E às vezes eu acho que ela nem dormia direito, para vigiar. Isso cansa. Vigiar cansa. Permanecer cansa. Continuar cansa. Diante de um diagnóstico difícil, diante de um filho difícil, de um casamento difícil, de uma finança difícil. Mas aqui em 2 Timóteo 4, 17, Paulo orientou Timóteo. Ele diz assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Ó, permaneça. Você está cansado? Deus vai renovar as suas forças. Olha o 18. Põe o 18 para mim. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você está guardado nos braços daquele que nunca te deixou. Cansar, a gente cansa. A gente esgota. Mas se você permanecer e não deixar morrer o menino, você vai impactar uma geração, e um povo, e uma nação.